Bem-vindos ao canal da Main Deck, eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o Sky Striker. Bom, imagino que todos aqui já tenham visto a nova banlist que saiu no TCG e começou a valer essa semana. E eu vi muita gente se perguntando, pô, o Sky Striker, aquele deck era tão forte, tão poderoso em 2019, ele ainda consegue ver play? Então eu vim aqui responder essa pergunta pra vocês. Então antes de eu vir aqui mostrar o deck pra vocês, eu quero deixar algumas coisas claras. Número 1, esse deck aqui é uma idealização do que o Sky Striker pode ser. Não necessariamente vai ser a melhor build, ou não vai ser a build mais econômica, nem nada específico, mas vai ser a build que eu tava dando uma testada e eu tava gostando bastante, e eu tava achando um sucesso, até que eu ganhei de bastante decks bons. E número 2, eu quero deixar claro que o Sky Striker ele tem um problema muito sério nesse formato, que é, basicamente, tem um nome isso, Kashtira Buff, mano. A Buff é uma carta completamente desbalanceada com o Sky Striker. Pra quem não conhece a Buff, o efeito dela é o seguinte, ela é uma carta de Kashtira, uma spell contínua, que vai ficar no campo o jogo inteiro, basicamente. E o efeito dela é que na resolução de quando o oponente ativa uma spell, se você controla um Kashtira, você pode dar alvo em 3 cartas no grave do oponente e banir face down. Então, basicamente, você ativa uma spell e pum, seu grave inteiro vai embora. Você nunca vai resolver uma engage comprando 3, você nunca vai resolver a engage comprando carta, você nunca vai resolver o Widow roubando, fica muito complicada. Então, embora eu vou falar aqui, já agora, sim, eu acho que Sky Striker é um deck bem competente, bem legalzinho, eu acho que ele tem esse problema sério. Então, antes de você ir lá e falar, pô, eu vou jogar de Sky, observa muito bem o seu metacall, olha pros decks que jogam na sua local, ou no torneio que você jogar, e fala, vai ter muito Kashtira? Se tiver muito Kashtira, talvez Sky não seja a melhor opção. Mas ainda assim, eu fiz aqui uma lista que eu acho que consegue performar bem contra o Kashtira, que resolve muito desses problemas, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho, eu não vou mostrar replay porque, cara, é Sky Striker joga mais ou menos do mesmo jeito desde 2019, não tem nada que eu possa mostrar de novo, a não ser eu passando vergonha e esquecendo como é que joga de Sky Striker, o que aconteceu bastante no treino quando eu tava tentando relembrar jogar com o deck, tá? Mas, vamos aqui pra lista, essa aqui é a listazinha do Sky Striker que eu montei, e vocês podem já olhar aqui a lista e achar, pô, Judeu, tem alguma coisa diferente desse Sky Striker aqui. Ele não tem hand trap. E eu falo, não tem hand trap mesmo, cara. Esse é um deck que eu montei literalmente com o intuito de ser blind second. Então eu acho que agora que o Super Heavy Samurai saiu do formato por conta do Bundle Link 1, esses decks que são mais focados em só ir segundo e tentar quebrar o campo do cara conseguem jogar, porque não existe mais o maior problema do formato, que é o Super Heavy Samurai, né? Então esse é basicamente qual que é a ideia, tá? O Sky do primeiro, ele é um deck que ele é até ok, mas ele é muito fraco. E o que ele vai fazer, mano? Ele vai setar o Widow Anchor e vai passar. E só. Só que indo segundo, o deck ganha muito mais coisa, porque ele ganha acesso, por exemplo, a Hayate, que é basicamente a principal carta do deck, que te deixa essencialmente buscar qualquer carta do deck. E pro pessoal que não tá ligado ao Sky Striker, porque parou de jogar com o deck lá em 2019, não tá ligado aos lançamentos recentes, tem uma nova carta aqui que ajuda bastante o deck, é a Linkage também, que a gente vai falar sobre. Então o deck ele tem esse negócio aí, que vai ser um deck win second meio que pra quebrar o campo do cara, e pra isso a gente tem muita carta aqui focada, que eu já vou mostrar, já vou falar tudo pra vocês e explicar meu motivo por tudo isso, tá? Então vamos começar aqui com o profilezinho, vamos falar das cartas básicas do Sky Striker, o que é o mínimo, as cartas que a gente chama de starter, né? As coisas que você vai usar pra basicamente iniciar a sua jogada. Então, obviamente, a gente tá usando 3 da Ray. A Ray não tem muito o que falar, mano. É a Ray, né? Eu não vou vir aqui falar, pô, por que tem que usar 3 Ray no Sky Striker? É Sky Striker, é o melhor bicho do Sky que tem. 2 Rose. Eu não sou particularmente muito fã da Rose. Eu acho que a Rose, mesmo ela sendo um starter dela, um bicho que você vai dar normal sumo e vai poder fazer basicamente qualquer link que você quiser, ela não tem tanto valor quanto a Ray, mas você quer acesso a ela porque ela é light também, né? Então isso ajuda com o build linkage, e também porque ela não é mais, te ajuda a lidar com coisas, te ajuda a fazer uns combos maiores, né? E tudo mais, que eu acho que é bem interessante. E as 3 linkage aqui, que pra quem não tá ligado, é feita essa carta, é uma carta que é bem legal, o efeito dela é, se você não tem nenhum monstro na sua main Monster Zone, você pode basicamente mandar uma outra carta de controle pro cemitério e dar Special Summon de um Sky Striker Ace monstro do seu extra. E daí se você tem um bicho Light e um bicho Dark, pelo menos no seu grave, ele vai ganhar 1000 de ataque. Então isso aqui ajuda em algumas coisas. Número 1, isso te ajuda a chegar nos seus bichos de extra deck, o que era um problema do Sky Striker antes. Sky Striker antes era um deck que era um pouquinho pior pra chegar nos bichos de extra, porque ele dependia muito de comprar necessariamente a Ray, ou necessariamente a Rose, ou necessariamente a Hornet Drones, ou o Reinforcement of the Army. Agora essas cartas subiram, porque você pode usar mais 3, que também pode ter sinergia com várias cartas, porque você pode, por exemplo, mandar pro grave um campo, e daí o campo vai trigar, ou uma coisa legal que você pode fazer é que você pode usar isso aqui pra fugir de uma Veiler, então se desse uma Kagari, o cara dá uma Veiler, você pode dar chain isso aí, mandar a Kagari pro grave, trazer uma Shizuko, e a Kagari vai resolver, e você vai conseguir driblar a Veiler de maneira interessante. E além disso, tem várias outras interações que é bem legal isso aqui, porque você pode dar isso aqui em chain, é uma carta que você ativou, então você, digamos que você vai lá, ativar uma Afterburner pra destruir o bicho do cara, você pode dar chain da linkage, enviar Afterburner e trazer um bicho de graça, o que é bem legal e bem interessante.
E daí, continuando essa pegada de starter, obviamente tem o one-off de Hornet Drones e, obviamente, o one-off de Rota, o que eu acho que é bem maneiro, né? E agora vamos aqui continuar o deck com as outras cartas de Sky Striker. São duas Death Afterburner, que é uma das suas principais cartas que você vai usar indo segundo pra quebrar o campo do cara. Ela vai destruir um bicho, vai destruir uma Spell Trap, se você tiver 3 no grave. Obviamente, é uma carta sensacional. Duas da Engage, que finalmente saiu da lista. Os fãs de Sky Striker estão muito felizes com isso. Isso aqui saindo da lista dá um gás bem bom pro deck, cara. Isso melhora bastante o deck. Porque você consegue resolver mais engage, você consegue lidar muito melhor o oponente, seu deck fica muito mais consistente. E a engage também, basicamente, ela agora tem 5 cópias, porque a gente já vai chegar na cartinha lá, né? Uma Terraforming para 2 campos. Talvez dê pra jogar só com um campo assim, talvez dê. Mas eu tava testando 2 e tava achando ok. Aí uma Eagle Booster, uma Hornet Drones, uma Shark Cannon. A Shark Cannon tá meio mal posicionada. Mas eu acho que a Shark é uma carta que você vai mais adaptar para o torneio que você vai jogar. Então, você tá vendo que tem muito Branded, ou muito deck que envolve usar o Grave, você pode colocar mais Shark Cannon ali pra tentar counterar esse tipo de deck. Aí, 3 Widow Anchor, obviamente, que é a principal spell do deck. E finalizando aqui, 2 Multi-Role. Não precisa de 3, 2 é mais o suficiente pra você não brincar e você não conseguir ter todo o recovery do bom do deck, né? E vamos aqui falar das cartas Going Second, que é basicamente o foco do deck e como esse deck vai ganhar os jogos. Então, começando, obviamente, com o primeiro Change of Heart. Eu acho que o Change of Heart ele entra num pacote bem interessante, tá? Que é o pacote de cartas pra roubar os bichos do cara. Porque tem essencialmente 6 isso aqui, né? Tem a Change of Heart, as 2 TTT e as 3 Widow Anchor, que vão te ajudar a roubar o bicho do cara e quebrar o campo dele assim de maneira bem interessante. Inclusive, se vocês olharem nossa CC deck aqui, a gente tá usando Zeus. E por que a gente tá usando esses Zeus aqui? Porque contra o Kastira, por exemplo, ou contra o deck que tem o Chiplon Z, a gente pode ir lá, dar a Change of Heart, roubar o bicho do cara, bater, fazer os Zeus em cima e limpar o campo do cara, o que é muito forte mesmo. Aí, continuando aqui nos Body Breakers, tem 3 Dark Hole, que eu acho que é o melhor desses Body Breaker que tem. Ele é muito forte contra o Kastira. O único jeito que o Kastira consegue jogar em volta disso é se ele equipar o Goliath, se ele atachar o Goliath com a Rise Heart depois de dar o Prosperity. O que é uma situação meio específica, mas 90% das vezes você vai ativar o Dark Hole e vai conseguir limpar o campo inteiro do cara, o cara vai ficar só com o Shangri-La lá, você vai tirar o Rise, vai tirar o Fenrir, que são as cartas que são problema, o que é bem legal. Judeu, por que o Dark Hole e não o Raigeki? Porque o Dark Hole também tem aplicações que te ajudam. Então, por exemplo, se em alguma situação você toma um Kaiju, você pode dar o Dark Hole pra limpar o Kaiju da mesa e você poder ativar seu Engage. Ou, por exemplo, se você tomou o combo de Ibli, que alguns decks estavam usando no último formato, você pode limpar isso aí. Se você toma o Glock do Gimmick Puppet, você pode tirar o Gimmick Puppet da mesa pra você poder ativar seu spell de Sky Striker, que é bem interessante. Coisa que o Raigeki não faria. Aí, uma Duster e 2 Lightning Storm. Acho a Lightning Storm bem boa nesse formato. Ela pega muito bem o Kashira, ela pega muito bem os outros decks no geral. A gente tá indo agora pra um formato que tem um pouquinho mais de deck seta. E ainda assim, acho que essa carta vai ter bastante valor. A Duster também, obviamente, vai ser muito boa. E aqui também tem as 3 Evil Match, que é meio que genericamente boa contra tudo. Acho que tem pouca match que isso aqui vai ser realmente ruim. Eu acho que a única coisa da Evil Match que eu ainda tô testando aqui, vendo se realmente gosto, é que ela tem um conflitozinho com a Hayate. Então, assim, se você dá Evil Match, você não vai conseguir fazer Hayate naquele turno. O que é um pouquinho estranho, porque você perde Battle Phase, e a Battle Phase é importante no Sky Strike por conta da Hayate. Então talvez isso aqui não seja a melhor carta pra usar, mas é uma das... Eu acho que, honestamente, é o Body Breaker mais impactante que vai ter. Porque tem muito pouco deck que hoje tá colocando negate pra Evil Match, né? Você vai dar Evil Match, 90% das vezes vai resolver e você vai limpar o campo do cara. O que vai ser muito bom, principalmente no deck Blind Second, que você tá deixando o cara combar e fala, mano, eu vou quebrar seu campo, você tem muita forma de fazer isso. E pra finalizar, a nova carta, que eu acho que é uma das cartas fenomenais desse deck, é a Trust, cara. Judeu, mas a Trust é 300 reais. Infelizmente, pra esse deck aqui, a Trust é muito foda, cara. A Trust é muito legal nesse deck aqui. Porque não só ela consegue buscar qualquer Body Breaker, então, eu preciso de um Change of Heart, busca o Change of Heart, preciso da Talents, busca o Talents, preciso do Dark Hole, busca o Dark Hole, Lightning Storm, Duster, busca tudo isso aqui, mas também tem uma quantidade muito alta de carta de utilidade que isso consegue buscar. Então, por exemplo, a Trust busca Engager, o que é muito forte, muito forte. Você tem uma carta que literalmente, se o oponente tiver feito, você busca Engage do deck, o que é muito bom mesmo. Isso é realmente fenomenal de bom. Eu não consigo falar o combo essa carta é no Sky Striker, porque principalmente quando o Kashira é o deck que vai ser o principal deck desse próximo formato, né? É o deck que imagino que vai continuar sendo mais popular, só que ganha um valor absurdo, porque, cara, você busca Engage basicamente de graça toda hora que o cara tiver um efeito, que é muito bom mesmo. E acho que a última carta que eu não falei aqui é o Upstart, né? Mas o Upstart é uma carta legal, tá? Talvez você pode colocar o teu Body Break no lugar dele, mas o legal do Upstart é que ele combina... Tem algumas cartas que eu acho que combinam muito bem com a combinação de Trust e Talents que a gente usa nesse deck. E quais são essas cartas? São as cartas que você consegue ativar e elas caem no grave, ou elas são banidas por efeito do Rise imediatamente, sem você precisar comentar muita coisa. Então, essas cartas são essas 3, basicamente, né?
o Rota, o Upstart, o Terraforming e até certo ponto acho que o Feather, ele entra um pouquinho nisso. Mas são cartas que você vai ativar, você vai trocar elas de 1 para 1, tá tranquilo. O oponente vai ativar a raiz dele porque uma carta foi banida, e você vai deixar a sua Trust, vai deixar a sua Talents viva pra quebrar o campo do cara, né? Então, indo aqui pro Extra Deck. O Extra Deck eu acho que eu ainda tô tentando achar um balanceamento aí da Sage do que eu realmente quero usar. Mas no momento eu tô usando aqui 3 Shizuko. Não precisa muito falar porque, né? Uma Kaina, que é a piorzinha, 3 Kagari, obviamente. 2 Hayate e 2 Ikki. Eu talvez queria usar um terceiro Hayate nesse deck aqui. Mas o foda é que não tem muita carta pra cortar. Talvez algum desses links aqui estranho. Mas a segunda Hayate, desculpa, a segunda Zeke eu acho que é muito importante nesse novo jeito que você tá jogando com o deck. Porque você tá jogando muito pra roubar os bichos do cara. Então, a quantidade. Você tem 6 cartas que roubam o bicho do cara, então você precisa de um jeito de limpar ele da mesa. E o Zeke é o jeito mais fácil de você fazer isso, o jeito mais simples de, pô, resolver o problema, linkei, pronto, foi pro saco, acabou, pronto. Aí a gente tá usando um Dark, um Unicórnio, um Access Code e os Zeus pra fazer a play que eu falei, roubar um Chiplon Z, bater e conseguir fazer isso aqui em cima. Por que eu não tô usando Selene, né? Uma pergunta que muito... Geralmente os Sky Strike usam Selene, por que não tem Selene aqui? Porque não tem nenhum Spellcaster pra renascer com a Selene. Então, não precisa. Aí o Side Deck é onde começa a ficar um pouquinho mais genérico. O Side Deck eu pensei, cara, eu quero Access Hand Trap pras matchup que você precisa delas. Então eu coloquei basicamente todas as hand traps que eu acho que são boas e que merecem meu pouquinho de play. Então 3 Nibiru pros decks de combo, que podem aparecer. 3 Ash, 2 Belly, isso aqui é principalmente pro Branded, pro Labre, isso aqui é muito bom, né? 3 Imperme, 3 Cosmic e uma Herald of the Abyss pro Purrely. Eu não sei ainda se vai ser um deck de verdade, mas esse aqui é o deck no geral. E eu acho, cara, eu joguei alguns jogos com ele, eu joguei na faixa de o quê? Uns 20 joguinhos com ele, e eu tive uma rate bem alta, acho que eu ganhei mais de 80% dos meus jogos com isso aqui. E jogando contra decks bons, tá jogando contra Castira, consegui ganhar, jogando contra Branda, jogando contra vários decks diferentes. Eu acho que é um deck que ele tem um potencial de grind muito bom mesmo. O problema dele, obviamente, vai ser a Castira Buff. Então você tem que saber navegar muito bem pra tomar cuidado com a Castira Buff. E número 2, tem que tomar muito cuidado com os decks de combão pesado going first. Então, eu acho que nesse novo formato ainda vai ter algumas pessoas que vão estar mexendo com algumas variações de Super Heavy como Engine. E daí, contra esse tipo de deck, isso aqui também é meio estranho. Mas eu acho que contra todo o resto ele consegue se garantir. Ele é um deck contra os decks que são médios pra ruins. Então contra o Sword Soul da vida, o Marinces da vida, esse tipo de deck, ele é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E contra os decks que são tipo, realmente médios pra bons, ou que são realmente bons, ele consegue ir ok, menos contra o Castira e menos contra o deck de combão, porque esse deck Blind Second obviamente vai ter dificuldade com o deck de combão, né? Mas então, esse aqui é o Sky Strike que eu montei. Eu montei aqui porque eu vi que tinha muita gente com dúvida de como o deck funcionaria, se o deck seria bom. Eu vou falar, cara, eu acho que a nota que eu daria pro deck é tipo um 7,5. Mentira, um 6,5, acho que é a nota que eu daria pro deck. O deck tem muito potencial. Eu acho que ele ainda vai topar alguns torneios aí nessa nova temporada que vai começar, né? Imagino que logo mais a gente vai ver algum deck que topou de Sky Striker, porque é um deck que tem um potencial realmente muito bacana, porque ele tem algumas matchups bem legais que ele consegue lidar bem com a quantidade de deck que ele consegue usar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Sky Striker nesse novo formato? Você acha que é uma coisa legal? Vocês estão felizes que é engaged da lista? Eu sei que Sky Striker é um deck que o pessoal realmente gosta muito, então eu queria trazer isso aqui pra vocês, a minha opinião em como montar o Sky Striker nesse novo formato. E eu quero saber realmente a opinião de vocês. Pessoal que joga Sky Strikes, o que vocês acharam? Acharam a minha lista uma merda? Deixa sua opinião aí nos comentários. Tamo junto, esse foi o vídeo. Valeu, falou e é nóis. Tchau.